Beleza, pessoal? Boa tarde. Espero que todos estejam acordados ainda, mas tem mais um pouquinho para finalizar ainda. Vamos falar sobre um assunto aqui interessante, meio tabu, um pouquinho tabu, né? Recentemente, mas que vem melhorando bastante nos últimos anos e está aí para ser a nova febre assim do futuro, né? Primeiro de tudo, eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui tem algum conhecimento de Kubernetes? Levanta a mão, por favor. Beleza, bastante gente. E quem já usou operador para Postgres do Kubernetes? Ok. Então tá. Então o pessoal que ainda não usou, isso aqui é para vocês, tá? E o pessoal que já usou talvez vai conhecer algumas coisas novas dos operadores que eu vou falar aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos começar. Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é João. Trabalho na IDB atualmente. Trabalho no time de RDBA, tá? Sou de Blumenau, Santa Catarina. Moro bem perto do Charlie ali, moro em Joinville, tá? Aqui tem o LinkedIn, tá? Então, quem quiser se conectar lá comigo, pode conectar. Já aviso agora, se procurar João Foltran, vai achar outro João Foltran, que ele é dono da John & John. Sou eu também, tá? Mentira, não sou eu não, ele é bem mais bonito. Outra coisa, então, já passei por iFood, já passei pela TOTUS, Ongres, o Álvaro que estava falando aqui ontem também, já trabalhei com ele. Trabalhei junto no operador do Stackware, tá? E outro ponto interessante é que eu adoro automação. Talvez seja por isso que eu gosto bastante de Kubernetes, tá? Então vamos lá. Então, um pouquinho da agenda sobre hoje, tá? Como você pode ver, tem bastante ponto aqui. Minha ideia é passar rapidinho sobre cada um deles, dar uma explicada sobre os recursos do Kubernetes, como que eles são aplicados para banco de dados, tá? E aí como que funciona, o que o operador faz e o que ele te dá a mais para operar um cluster de Kubernetes, tá? Então, não vou passar pela lista aqui, vocês vão ver durante a palestra, mas como você pode ver, tem bastante ponto. E no final a gente faz um demo rapidinho. Beleza, então. Então, quando você fala container, você pode pensar nisso aqui, né? Ou se não, você também pode pensar nisso aqui, né? Um Tupperware. Eu gosto mais da versão do Tupperware, porque tu pode ter diferentes Tupperwares, você faz coisas diferentes, diferentes sessões. Então, um container é tipo isso. Ele foi feito para atender alguma situação, ele foi feito para te dar uma aplicação e rodar uma aplicação, tá? E com tudo necessário para ela. Então, eu gosto da ideia do Tupperware, porque você tem diferentes tipos, né? Então, um pouquinho sobre containers aí, para o pessoal que não conhece. Containers, a ideia do container é você isolar um processo específico, uma aplicação, tá? Então, ele vai conter tudo que você precisa, seja arquivos ou processos necessários, dentro de uma imagem, tá? E aí, da parte daquela imagem, você vai fazer um build daquela imagem, você constrói um container com aquela imagem, e aí ele vira um container que tem tudo que é necessário para rodar o teu processo. Qualquer processo que seja, pode ser uma aplicação, no nosso caso vai ser o Postgres, né? Então, como eu falei, ele tem todos os arquivos necessários para a execução. Então, é bem comum vocês verem containers com tamanhos menores, porque o pessoal tenta tirar o máximo possível que não é necessário para rodar aquela aplicação, tá? Então, que nem você fala bloat no banco de dados, então ele tira tudo o bloat que não é necessário e deixa somente o necessário para rodar a aplicação que está lá dentro, tá? Então, um ponto importante, quando você está utilizando containers, você sobe ele em cima de um host, tá? Você pode imaginar como se fosse um host de VM, você tem um host virtualizador. No caso de containers, tá? Você vai ter um host também, porém, diferentemente das VMs ali, os containers às vezes compartilham todo ali o kernel do host, tá? Então, eles vão alocar recursos do host e eles compartilham o kernel, tá? Outro ponto, como o nome já diz, né, container ele é portátil, tá? Então você pode tirar ele de um lugar, botar no outro. A ideia é que ele vai funcionar em qualquer lugar que você vai botar ele, desde que você tenha um runtime ali, um software para fazer containerização, né? Beleza. Outra coisa muito interessante de containers é que, como você tem a sua imagem, né, e ele fica, e é um código, você tem um controle de versão, né? Então, você pode, lá na sua ferramenta Git, o que você utilizar, você tem a controle da versão de todas as mudanças que você já fez na sua imagem, tá? Então, você tem um controle de versão da sua build de Postgres, né?
E eles foram feitos para ser stateless, ou seja, quando você não é, eles não são feitos para manter dados. Eles são feitos para ser efêmeros, ou seja, você pode matar, você pode subir a qualquer momento sem parar, pode escalar ao infinito. Eles não foram feitos para manter dados, tá? Então, vocês podem ver que isso aqui não casa muito com Postgres, né? Que é a vida vital, a parte mais importante de um database, na verdade, em geral, é manter os dados, né? Aqui, rapidinho, só uma imagem, eu não sei se dá para ver direito, mas bem simples. Apps, serviços, né? Então, tem uma aplicação. Os arquivos e o runtime, que é necessário para rodar aquela aplicação. E aí embaixo tem o sistema operacional do host, né? Bem simples. Vocês podem ver que tem uma linha pontilhada, isso quer dizer que ele é isolado do host OS, tá? Então, o teu host, ele não vai ter acesso a nada ali dentro. Beleza, então, benefícios, né? Como um pouco já juntando da outra slide. Eles são leves, porque eles só contêm o necessário. Escaláveis, como eu falei, foram feitos para ser stateless, ou seja, você pode subir quanto você quiser, criar muitas instâncias e diminuir quanto você quiser. Então, são feitos para ser escaláveis facilmente, né? Portáveis, novamente, isolados, como eu falei, do HostOS. E são feitos para otimização de recursos, né? Então, você pode configurar uma limitação, é que nem você tivesse uma VM, você limita o uso de memória, o CPU, você também pode fazer isso com containers, tá? Então, eu vou falar sobre orquestração. Então, orquestração é como a gente está entrando aqui no realm do Kubernetes, tá? Então, quando você quer manusear muitos containers, você pode imaginar que se você está no Docker lá, você quer rodar, eu quero subir minha instância para 70 containers. Então, 70 instâncias da minha aplicação rodando. Você pode imaginar que fica meio difícil de orquestrar, de administrar tudo isso, né? E aí que entra essas ferramentas aqui, tá? Obviamente, elas vão te dar outras features a mais, mas a ideia original é isso, né? É você conseguir gerenciar tudo isso de uma maneira mais fácil, né? Então, como eu falei, gerenciamento de muitos containers, tá? A automação, e aí vocês vão ver uma palavra aqui, ciclo de vida. Ciclo de vida é uma palavra que vai aparecer bastante, porque é como se fosse o carro-chefe ali da ferramenta, que basicamente o ciclo de vida quer dizer, desde a criação, administração, alteração de alguma coisa que você quer fazer, todo é o ciclo de vida da tua aplicação, do teu container, né? Então, essas ferramentas são feitas para gerenciar todo o ciclo de vida dela, desde a criação até a destruição, né? E aí, outra parte importante, integração com ferramentas DevOps, né, como eu falei. Então, você vai ter ali, você tem as imagens, né, então você pode, e vai ter manifestos também, que você pode guardar no teu Git, então você pode trabalhar com CA e outras coisas. E aí, cada um deles vai te trazer assim, uma funcionalidade adicional, talvez um não atenda uma coisa, outro atende isso que você está procurando, então... Cada um, na hora de escolher assim, o teu orquestrador, você vai escolher pelo que te dá mais benefícios ou que resolve o problema que você tem, né? Beleza, então, falar um pouco de tarefas de administração, né? Então, isso aí são todas as tarefas que você, em algum momento, vai ter que fazer, ou você vai ter que pensar sobre, na hora que você sobe aplicação, não importa qual seja a aplicação, seja um banco de dados, você vai ter que pensar nisso aqui, né? Então, provisionamento, deploy, configuração, agendamento. Agendamento é bem importante, porque é um ponto bem interessante que o Kubernetes vai te ajudar bastante. A parte de storage, monitoramento, balanceamento de carga, e tem vários outros pontos depois disso aqui, tá? Esses aqui são os principais, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de Kubernetes agora. Só uma breve descrição dele. Então, como eu falei, sistema de gerenciamento de containers, um orquestrador. Ele é sobre a licença da Apache 2.0, tá? E atualmente ele é gerenciado para CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation. É uma instituição que basicamente tem muitos milhares de contribuidores, e ela fica sob uma licença aberta, né? Então é um software open source, né? E outro ponto importante é que ele é vendor neutral, né? Então é que nem o Postgres. As pessoas vão começar a fazer fork, vão começar a fazer coisas em cima dela, mas por baixo o Kubernetes ele é vendor neutral, então ele não cabe a nenhum vendedor, né? Beleza. Então agora o carro-chefe aqui, operadores, né? Vamos falar o que exatamente é um operador, né?
O operador pensa num monte de código, tá? Vou deixar bem simplificado aqui para vocês. É um monte de código que você vai adicionar ao Kubernetes para estender todas as funcionalidades que ele pode fazer. Então, por exemplo, tem várias coisas que o Kubernetes não te possibilita fazer, que você precisa fazer quando você tem um banco de dados. Quando você instala um operador de banco de dados, ele vai te criar um monte de diferentes recursos e funcionalidades a mais para você conseguir gerenciar aquele banco de dados. Então, pensa como é um plugin, basicamente, tá? Uma extensão que nem no Postgres, tá? Então, ele vai automatizar várias ações que você deveria fazer manualmente, ele vai te ajudar, porque ele vai te dar API, ou ele vai te dar alguma funcionalidade que faz isso para você. Tá? E aí, aqui tem algumas coisas que eu imagino que DBAs aí já fizeram bastante, né? Ações que você vai fazer durante o ciclo de vida do teu cluster de Postgres, né? Então, deploy, detecção de falhas e tal, tudo isso. Então, isso faz o Postgres ser uma aplicação complexa de administrar. Por isso que bastante coisa dela é manual, né? E o pessoal sempre tenta automatizar alguma coisa, porque é complexo, né? E aí o operador vem aqui para tentar resolver isso, deixar uma facilidade na tua vida, né? Então, aqui eu botei uma imagem de um Lego, que basicamente é um Lego, tá? Porque quando você vai criar vai botar uma aplicação no Kubernetes, você é como se estivesse montando a sua aplicação como se fosse um Lego. Você vai botando partes dentro do seu manifesto YAML, tá? E aí, a partir do momento que você terminou de escrever o seu manifesto YAML, você manda para a API do Kubernetes. Então, aqui tem... Deixa eu usar aqui que é mais fácil, né? Então, aqui você vai ter post, put, delete, várias operações que ele vai fazer na API, tá? No API Server do Kubernetes. E aí, se você está utilizando um operador, como é o nosso caso aqui para Postgres, né? Ele vai ler tudo esse cara, todas as operações que você está mandando para ele, e o que for relacionado ao operador, ele vai mandar ao operador, tá? E aí, o que vai fazer ele entender que isso é algo que o operador vai gerenciar é quando você faz a instalação do operador. E como eu falei, ele é uma extensão, um plugin, né? Então ele vai adicionar toda essa inteligência para o Kubernetes que ele não tinha antes. Tá? Então aqui um pouquinho dos players, não são todos, tá? Porque tem muitos operadores, mas um dos principais, tá? Então, Cloud Native PG, que é da IDB, tá? Mas ele é open source, tá? Já foi, eu sei que ele já foi, já existe uma issue aberta para tentar entregar o CNPG pela administração da CNCF, tá? Não sei se foi aprovado ainda, imagino que não, tá? Stagres, então o Stagres é da Ungres, que o Álvaro Hernandes estava aqui ontem, da empresa dele, tá? Crunch Data, Postgres Operator, da Crunch Data, tá? Percona, então o pessoal aí do Charlie, tem um operador também. E aí a Zalando também tem um operador. Esses são os principais, porém você vai achar vários outros aí no mercado, tá? E aí, como eu falei, são flavors, né? Aqui cada um deles vai te dar alguma funcionalidade, vai te dar alguma coisa que o outro não faz, ou faz diferente. E aí serve para você escolher, né? Então, beleza. Vou falar sobre a instalação do operador, super simples, tá? Então, você tem outras maneiras de instalar. Essa aqui é a mais simples delas, tá? Você também pode usar, o pessoal que está familiarizado, pode usar o Helm, um chart Helm para instalar também. Mas aqui eu estou fazendo o mais simples para o pessoal que for testar e aprender. É só um comandinho e está pronto, né? Então, você vai subir o teu cluster do Kubernetes, tá? Não sei quantos nodes, independente de quantos nodes, tá? E aí você quer instalar o teu operador, né? Então, eu botei aqui 3 opções. Botei o Cloud Native PG, o Stagres e o Zalando, tá? Então, você vê que eles fazem coisas diferentes, né? Cada um usa um comando diferente. E vocês vão ver que isso é bem comum nesse meio de operadores, tá? Então, cada um deles vai fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, tá? Então, um comando aqui, basicamente, você vai rodar o kubectl, que é o CLI do kubectl, ele te dá um CLI para fazer operações. Você vai rodar um apply, que é para aplicar algum manifesto, tá? E aí, server-side é para você aplicar server-side, e aí o "-f" e o caminho do arquivo. Aqui vocês podem ver que eu estou pegando direto lá do GitHub já. Então já tem aqui direto o link do GitHub, usando a versão .24.1, que é a última versão do CNPG, tá? Bem parecido no Stagres, kubectl também, só que ele usa um create, e aí, mesma coisa, um link lá de download deles, tá? E a Zalando é um pouquinho diferente. A Zalando,
ela te habilita a utilizar o Customize, que é uma ferramenta do Kubernetes, que aí você vai ter um diretório, e aí esse cara aqui ele manda para um manifesto, que é um diretório, tá dentro do GitHub deles, e lá tem várias pastas, e ele vai aplicar tudo que está dentro das pastas, tá? Então, eles fazem toda a instalação do operator deles em partes. Então, ele instala várias coisas. Tá. Vamos lá, então. Como vocês viram, bem simples, né? A instalação do operador é bem simples. Beleza, então vamos lá. Então, o que acontece quando você instala o operador, né? Então, eu não sei se dá para ver direito aqui, mas aqui em cima eu dei um kubectl API Resources, né? E aí eu dei um gap em CNPG para mostrar só o do CNPG, mas depois eu posso mostrar do Stackers também, que faz uma coisa bem parecida, tá? Então, isso aqui são todos os recursos que ele vai configurar na API do Kubernetes. Então, por exemplo, quando você chega na API do Kubernetes, você dá um GET para buscar alguma informação e você quer pegar uma informação de todos os seus pods, tá? Então, tu dá um GET pods. Ele entende o pod como um recurso. Então, isso é um recurso que já existe no Kubernetes. Porém, se você chegar e dar um GET clusters, ele não vai entender, porque isso não existe na API do Kubernetes. É isso que o operator faz. Ele vai lá e estende essa API, instalando esses recursos customizados. Isso é o que a gente chama de CRDs. Tá? Então, esqueci o nome agora, mas vai estar no próximo slide. É o Custom alguma coisa Definitions, desculpa aí. Beleza, então aqui estou em cluster, tem clusters, tem poolers, tem vários outros aqui. Ele instala todos esses recursos. E esses recursos vão ter um código lá, uma inteligência debaixo deles, que quando você chamar ele vai ter... é uma API também, então ele vai ter ali várias as chaves que você pode preencher e ele vai depois interpretar isso e criar um cluster de acordo com o que você solicitou ali no teu manifesto, né? Então, todos os operadores que você instalar, eles vão ter aqui recursos adicionais quando você instalar eles, tá? Então, e aí, outra coisa que acontece depois que você instala o operador é esse cara aqui, ó, loops para reconciliação. Isso aqui é o que a gente fala de ciclo de vida, tá? Então, reconciliação basicamente é para você voltar o seu cluster para o estado que você criou, né? Então, quando você cria ele, você manda para ele um estado. Eu quero 3 instâncias. Quero uma primária e 2 standbys. Então, esse é o teu ponto inicial. A partir do momento que isso mudou, você já não está mais no teu ponto inicial. E para voltar para esse ponto inicial é onde tem essa reconciliação, tá? Então vamos dizer que uma instância tua morreu, você não está mais na forma que você gostaria de estar, então esse loop ele fica rolando. E aí, a partir do momento que ele verificou que tá diferente, então vamos fazer as operações necessárias para voltar para o jeito que está, tá? Então isso é um loop de reconciliação. A partir do momento que você instalou o operador, isso já está ativo, tá? Então aqui, como eu falei, CRDs. Então, ele fica, como eu falei, no API Server, então ele vai ter aqui Custom Resource Definition, isso aí. Então, ele vai criar aqui um resource que o operador cria, né? Então, cada um deles vai ter um diferente, tá? Todos eles têm nomes diferentes. Como eu falei, o padrão de cada um não tem nenhum padrão para todos os operadores, cada um vai fazer de um jeito diferente. Nesse caso aqui, por exemplo, então, isso aqui é CNPG, tá? Tem até aqui embaixo, quem quiser, o link depois para a documentação. Então, no CNPG, quando você vai criar um cluster, o Resource Cluster, ele vai te pedir algumas informações. Aqui são 3 delas, são as mais principais ali, mas tem várias outras, tá? Então, por exemplo, ele vai te pedir quantas instâncias você quer. Tu vê que não tem default, então esse aqui é obrigatório. Então, você vai passar, eu quero, por exemplo, 3 instâncias. Então, isso aqui vai indicar aqui para o CRD, para o Custom Resource Definition Cluster, que o operador criou, que você quer criar um cluster com 3 nós. Tá? E aí aqui tem a max sync réplicas e min sync réplicas. Eu já peço desculpa porque esse cara aqui acabou de ser deprecado na última versão, mas eu posso mostrar, depois do demo eu estou fazendo com a versão correta, que acabou de sair, e aí eu mostro para vocês. Tá? Mas é bem parecido. Basicamente, você fala quantas réplicas síncronas você quer, né? Então, mínimo, se eu botar um aqui e botar um de máximo, eu vou ter uma réplica síncrona, né? E aí, como eu falei, não existe padrão para os CRDs. Cada operador vai fazendo de um jeito diferente. Depois, quando eu for fazer o demo, eu mostro para vocês. As CRDs dos Stackers são totalmente diferentes das CRDs do CNPG.
e o mesmo vai fazer em todos os operadores. Pode ser que algum deles tenha alguma coisa parecida, por acaso, ou por alguma coisa que eles aprenderam e pegaram de outros operadores, mas no final todos fazem diferente, tá? Beleza, então vamos chegar na parte do storage, tá? Então, storage foi a primeira grande mudança que faz o PG poder rodar no Kubernetes, né? Então, como eu falei no início, um container ele foi feito para ser stateless, né? Então, não é para ter estado, não é para manter estado. Você pode matar ele, efêmero. O que entra na jogada é o storage, tá? Então, anteriormente, aí eu esqueci de botar a versão aqui, mas tem uma versão que saiu, o recurso que eu vou falar aqui, tá? Eu esqueci de botar. Mas saiu uma versão que ele habilitou esse cara aqui, ó, Persistent Volumes. Pelo nome já dá para perceber, né? É um volume persistente, né? Então foi isso aqui que foi a virada de chave para o Postgres realmente conseguir funcionar. Porque aí agora você consegue manter os seus dados, né? O que antes não era comum, era stateless, né? Então, falando um pouquinho sobre storage em geral, então storage, da mesma maneira que quando você está fazendo on-premise, ele é crítico, tá? Então, se você tem um storage muito lento, obviamente você vai ter um banco lento, não tem o que fazer. Então, mesmo os conceitos que você vai aplicar no bare metal, no on-premise, vai ser a mesma coisa para o K8S, tá? O teu storage também tem que ser bom, tu vai ter os mesmos problemas que você tem trabalhando com bare metal, tu vai também ter com o K8S, tá? Com o Kubernetes. E aí, como eu falei, storage classes e persistent volumes são... pode falar. Pode aplicar isso mesmo em produção? Desculpa? Produção, posso colocar isso em produção? Não, produção, não. Tu diz o que eu botei aqui, as demos? Ou... Dizendo assim, essa solução, Ah, no Kubernetes, eu posso sim. fazer uma aplicação funcionando em produção com isso? Tem um cara aqui que ele pode te dar certeza disso. Cadê o Fabrício? O Fabrício, ele estava na Timescale. Ele saiu. Mas a Timescale e a IDB também, hoje em dia, eles te vendem um Database as a Service, tá? Porém, não é um RDS, é bem diferente. Não é que nem um RDS. Você vai comprar o serviço de banco de dados, tá? Mesma coisa, no final ele te dá um endpoint, que nem o RDS faz. Porém, esse cara está embaixo, está usando o Kubernetes. E a IDB, por exemplo, tem o Postgres AI. E a Timescale tem a Timescale Cloud, acho que é o nome. Eles te vendem o serviço, eles te deixam escolher qual cloud pública tu quer botar. Aí, vamos dizer que eu escolhi a AWS. Eles sobem o serviço para você e eles te dão um endpoint. Da mesma maneira que um RDS faria. Você só conecta a tua aplicação. Por debaixo tu não sabe, mas é Kubernetes. Então... Desculpa. É o Postgres AI. Ele falou Big Animal, porque Big Animal era o nome antigo, mas hoje em dia é Postgres AI na IDB, tá? Então, se você não pesquisou, você não sabe, tu nem saberia que é Kubernetes por baixo. Mas sim, tem produção já e funciona muito bem. Obviamente, é uma expertise diferente de só a pessoa que é uma DBA. Ele vai ter que ter expertise de Kubernetes e outras coisas, né? Mas sim, produção já tem muitos exemplos. E em escala também. Então, beleza. Então, como eu falei, Storage Classes e Persistent Volumes. O Persistent Volume, por baixo, ele vai usar uma Storage Class. O que é um Storage Class? É como se fosse um driver, tá? Então, é um driver para conectar com o storage que você vai utilizar por baixo. Vamos dizer que você quer usar a EBS da AWS. A EBS da AWS ele tem um driver, tá? Você vai configurar um Storage Class, e nesse Storage Class vai ter um nome, porque ele tem que ter um nome para a nomenclatura dele, e ele vai ter o driver, uma indicação do driver que você quer utilizar, que vai ser o driver da AWS, entendeu? Então você vai lá, quando você vai configurar o teu cluster, você vai escolher qual que é o PV que tu vai fazer, e aí você pode escolher o Storage Class, e ele vai usar aquele Storage Class para criar esses volumes aqui, tá? Então, vamos dizer que você quer fazer no Node que você está subindo ali tua instância, o teu pod da instância, você quer guardar lá dentro. Então, você vai ter um driver para fazer desse jeito. Vamos dizer que você quer jogar para um S3, você vai ter um driver que vai fazer isso, entendeu? Então, o Storage Class está aqui para você escolher qual que é a maneira que você vai usar, qual storage você vai usar, tá? E aí, outra coisa que o operador ele deve suportar, tá? Não vou te dar certeza que todos eles suportam, pode ser que os velhos não, mas todos que eu falei ali, todos os players suportam, tá? É a criação e provisionamento dinâmico do PVC. O PVC, ele está ligado ao Persistent Volume, que é o PV, tá? Que basicamente é quando você vai criar o seu container, a sua instância, ele vai solicitar a storage. Então ele solicita storage para o PV, que é o Persistent Volume,
E o PVC é o Persistent Volume Claim, ou seja, quando o seu pod cria, ele pede storage para aquele volume. Tá? E aí ele também possibilita você ter templates. Então, todos que você criar vai ter a mesma template ali de solicitação de espaço ou algum modo de acesso diferente. Tá? Isso aí. Então, vamos lá. Então, agora falando deles mesmo, né? PV e PVC. Então, eles são independentes dos pods, tá? Então, isso aqui não fica... Quando você sobe uma instância, você sobe a instância, vamos dizer, a primária, ele sobe em cima do pod. O teu provolume, ele não fica dependente do pod. Você mata o pod, ele continua lá. É isso que faz o stateful. Então, vamos dizer que eu matei uma instância assíncrona. Sim, uma instância síncrona ou assíncrona, tanto faz. Uma instância standby, tá? Eu não preciso recriar ela, se for instantaneamente, eu vou lá e refaço ela na hora, porque o PV ainda está lá, com os dados, entendeu? Então, ele não depende do pod para existir, ele continua existindo, tá? E aí, como eu falei, são criados manualmente ou dinamicamente pelo storage class, aí o operador vai chamar o storage class e vai fazer aquilo dinamicamente na hora que você manda criar o teu cluster, tá? E aí, como eu falei, PVC são requisições de storage para o PV, tá? Para o Persistent Volume. Aí tu pode passar um tamanho específico, tu pode passar um modo de acesso, por exemplo. Então, tem mais alguns aqui, eu não botei todos, porque tem alguns, mas esses são os comuns. Então, read, write once, read only many, isso vai indicar se vários pods podem acessar um volume ou não, ou se não somente um pod, tá? Então, os modos de acesso tem vários que você pode utilizar, tá? Não, eles não ficam dentro, eles são separados. É um outro recurso. Então, vai depender do teu storage class. Pode ser que... Mas ele é atrelado a um node, entendeu? Eu vou mostrar lá, eu te mostro. Pode ser um volume montado, assim, com SDs da vida, ou... Sim, tem um driver que tem uma infinidade de drivers, tá? Então, o que tu quiser utilizar, provavelmente já tem um driver para utilizar, tá? Como que é a compatibilidade do storage class entre AKS lá da Azure com o IKS da AWS? Todas as nuvens públicas, elas disponibilizam um driver, e esse driver você cria o teu storage class. O storage class ele não vem criado, ele vem com um padrão, mas não é esse que tu vai utilizar. Então você vai criar storage class antes de você criar o teu cluster. Então aqui tem uma imagem, tá? Então como funciona mais ou menos. Então aqui está o teu storage, tá? Vamos dizer que isso aqui é o EBS, beleza? Ou se não, o storage da Azure, tanto faz. Então, quando o desenvolvedor aqui vem aqui, ele cria um podzinho, tá? É como se ele estivesse mandando uma call para o operador, cria o meu cluster, ok? Então o pod vai criar vai chamar aqui o PVC, que é uma chamada de storage, tá? Então eu preciso de 20 gigas para subir a minha instância, por exemplo, né? Então esse cara aqui vai matar no PV, o PV ele vai chamar o storage class dele. Qual que é o driver que está na storage class? É o driver da EBS. Então ele vai lá na EBS e solicita 20 gigas, entendeu? Então é assim que funciona. Então ele vai chamando, mas você vê que o pod ele não tem relação nenhuma direta com o storage da EBS. Ele tem relação aqui com o PVC, entendeu? E aí o PVC com o PV, e o PV vai para lá para cima da PBS, entendeu? Então é assim que funciona. E aí, tem aqui embaixo, o admin, por exemplo, o cara que está gerenciando o Kubernetes, ele pode criar esse PV antes de você criar o teu cluster também. Não precisa ser dinâmico. Se você quiser criar antes com 100 gigas aqui, você pode criar. E na hora de criar o cluster, você pode simplesmente apontar para aquele PV, entendeu? Então pode ser criado anteriormente também. Beleza, então vamos falar sobre monitoramento e tuning, então, tá? Então, alguém falou aqui sobre produção, né? Benchmark é muito importante, então, antes de você ir botando coisa no Kubernetes, produção, por favor, benchmark. Primeira coisa que tu faz, benchmark. Vai que não dá a performance que você está desejando, faz o benchmark primeiro, por favor. Então, crucial, sempre testa primeiro, tá? Não vai fazer produção só porque tu acha legal, não, tá? Porque, como ele falou, tem overhead em cima. É diferente do AVM, é diferente de um host físico, tá? Então pode ter diferença de performance. Falando de monitoramento, então a stack mais comum que tu vai ver é Prometheus, tá? Quase todos os operadores que tem aqui nos players que eu mencionei, eles já te possibilitam habilitar um exporter do Prometheus de padrão já, não precisa nem habilitar nada no teu manifesto, tá? Algumas delas solicitam para você botar no manifesto, outras já botam para padrão já, tá?
E grande maioria delas também já vem com métricas customizadas que eles mesmos criaram, já para já sair andando com Grafana, com dashboard feito, tá? Uma coisa que é bem diferente é a parte de login, tá? Então, o pessoal está acostumado a ter o logzinho físico lá, vai no arquivo, tá dentro do Multipoint, aqui vai ser bem diferente. Porque você não, a ideia é você não ficar acessando dentro do teu pod lá, do teu servidor que está a tua instância. Então, geralmente, logs, eles são redirecionados para outro lugar. Tá? Então, você vai poder fazer, ler logs através pela API do Kubernetes também, mas também é bem comum o pessoal jogar para um S3, alguma coisa da vida. Tá? Então, mas o log, como eu falei, não é comum você acessar para acessar log. Entendeu? Ele vai jogar tudo para standout, então para o standard output, né? E isso vai para a API do Kubernetes, e aí você pode verificar o log pelo Kubernetes. Eu vou mostrar na demo também, tá? E aí, extensões. Agora, extensões é um caso que, infelizmente, ainda tem algumas dores, tá? Não vou falar que tem pouca extensão, que nem a RDS. A RDS tem um número limitado de extensões, por exemplo, né? Aqui a gente tem um número bem maior. Tem, por exemplo, o Stagres, que é o que mais tem hoje em dia, eu acho, tem mais de 200 extensões. Todas as mais comuns que você conhece vão instalar. Mas tem algumas que não vão estar ainda. Por quê? Porque hoje em dia botar extensões dinamicamente é complicado. Então, se você vai lá e modifica o teu manifesto, e eu não tinha extensão nenhuma, mas agora eu quero botar o Timescale DB, por exemplo. Desculpa? Alguns sim, outros não. Não, eu digo, alguns operators funcionam com Timescale, outros não. Então, por exemplo, a Stagres funciona, da Ongres, CNPG ainda não. Entendeu? Mas, como eu falei, é difícil porque cada operador faz diferente, cada operador implementa alguma coisa que o outro não tem, entendeu? Então, como eu falei, quando for selecionar um operador, dá uma olhada nas features, vê o que ele faz, o que ele não faz, porque é flavor, né? Então, tu tem que achar o que melhor se adequa a você, né? Mas, como eu falei, é uma dor, por quê? Porque adicionar extensões dinamicamente hoje em dia é difícil. Porque você tem que pensar que você está usando uma imagem de container, né? Então, você quer fazer uma modificação, você quer adicionar uma extensão, você vai ter que instalar todos os arquivos dela. Mas você não quer ficar instalando arquivo dando container, entendeu? Essa não é a ideia. Então, por exemplo, o Stagres, hoje em dia, ele está trabalhando já, e aí eu posso falar isso porque eu estava trabalhando lá recentemente, em fazer isso dinamicamente. Então, atualizar a imagem do container dinamicamente para adicionar extensões que você vai solicitando. Tá? Como eu falei, cada um vai fazer de uma maneira diferente. Tá? Porém, como eu falei, tem muitas extensões já que funcionam, porém, algumas mais obscuras, assim, talvez não ainda. Tá? E aí complicado de novo, hein? Aqui, mas bem, como todo mundo já deve conhecer, né, um Grafana simples aqui, um dashboard. Esse aqui é o dashboard que já vem pré-pronto com o CNPG, tá? CNPG, a Stagres, o da Zalando, o Crunchydata, eu imagino também, todos eles já te dão um dashboard pronto. Eles já fizeram muitas métricas, já deixaram lá no exporter deles. E não é o exporter padrão do Postgres, tá? Todos eles customizaram e botaram mais métricas. E aí ele já deixa um pré-pronto lá para caso você... Vai que você já tem um Grafana, por exemplo. Você só conecta direto lá e já tem o dashboard, entendeu? Então esse aqui é o da CNPG. Ele já E obviamente está cortado, tem bem mais coisa para baixo. Mas só para mostrar que já vem bastante coisa configurada, né? Então, vamos falar de backup recovery. De novo, vocês podem ver a primeira linha aqui, né? Então, tem alguns operadores que vão suportar algumas coisas. Alguns operadores vão utilizar softwares diferentes para fazer backup e alguns deles não vão suportar algumas features que outros suportam. Tá? Então, por exemplo, ferramenta de backup é um grande diferencial entre eles. Então, por exemplo, o CNPG usa Barman, a Stagres usa o ALD, Crunchydata usa PG Backrest. Então, todos eles vão usar tipos de software diferentes para fazer o backup. Tá? E aí, como eu falei, tem até algumas features, por exemplo, volume snapshots, que é uma coisa bem interessante do Kubernetes, que como você tem um volume, você pode fazer um snapshot, que nem você faz snapshot em um CFS, alguma coisa assim. Você faz o snapshot, que obviamente é muito mais rápido, porque ele já está ali, ele faz só quase que um diferencial, né? E aí ele fica... você pode usar esse cara para fazer
point time recovery, tu pode fazer criação de outras nodes também, outras instâncias no teu cluster, com uma velocidade muito maior, né? E também o backup é mais rápido também. Porém, como eu falei, não tem um padrão. Alguns deles aceitam, alguns deles suportam, outros não, tá? Então, como eu falei, tem que dar uma pesquisada primeiro, tá? CNPG suporta, Stagger suporta e Crunch também suporta, tá? Os Lambda eu não sei. E uma coisa muito legal, isso aqui não está muito junto com operadores, mas é do Kubernetes, tá? Que é a parte de labels, tá? Então, quando você cria um node, você adiciona um node no teu cluster, que o node basicamente é um dos hosts que você vai utilizar para subir pods, né? Subir outras aplicações. Você pode botar um label nele, que basicamente é uma tagzinha, né? Então, por exemplo, é bem comum utilizar para fazer georedundancy, né? Então, clusters com duas geolocalizações diferentes, né? Então, por exemplo, você sobe um node no mesmo cluster, você tem 2 nodes, um dele está no DC1, o outro está no DC2, por exemplo, né? Data center. E você tagueia os dois, então você bota uma label em um deles DC1, o outro tem uma label DC2, e aí na hora que você vai subir o teu cluster, você pode taguear, você pode usar essas tags para subir, por exemplo, instância tal, node tal, porque está no outro DC, entendeu? Então você usa esses labels para mudar a maneira que ele vai fazer o deploy e o agendamento dos teus pods, tá? Então, e aí, como eu falei, tem algumas ideias diferentes aqui, então, por exemplo, tem um hardware diferente, Intel e AMD, então tu tem 2 nodes diferentes, geolocalização diferente, que eu já falei, o contexto até, você tem um cluster Kubernetes só, você não, sei lá, a empresa não consegue ter 2 clusters, mas ela adiciona, sei lá, 6 nodes, 3 deles são dev, 3 produção, você pode botar labels, esses 3 caras são produção, esses 3 caras são dev, na hora que você vai criar o teu cluster, você só tagueia ele para um label e ele vai cair somente nos, por exemplo, você cria um cluster de dev, ele vai cair somente nos nodes que tem aquela tag dev, entendeu? Então, dá para fazer várias coisas legais, e compliance também é interessante, tá? Beleza. Então, vamos fazer um demo rapidinho aqui, tá? Eu não vou instalar o operador, mas é bem simples, como eu mostrei, porque eu estou no 5G aqui e pode ser que não dê certo, mas vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou ter alguns manifestos, tá? Tudo em YAML, tá? Então, você pode ver que eu tenho um cluster 1, cluster 2, um cluster de Staggers, um Grafana Dashboard que eu ia mostrar, mas vai dar meu problema por causa da internet, e um kindconf, tá? E no caso aqui, eu estou fazendo on-premise, então no meu laptop aqui, eu tenho um cluster Kubernetes, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tem 4 nodes, um deles é o control plane, e eu tenho 3 worker nodes, que são os nodes aqui que eu vou usar para subir instâncias, tá? Eu estou usando Docker por baixo, estou usando Kind, então se alguém depois quiser brincar também, use em Kind, que é bem mais fácil, ou Minikube, tá? Então, tenho, como eu falei, 3 aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Opa. Mais fácil. Vamos fazer isso aqui, né? Aí, tá. Então, vou mostrar para vocês aqui, não tem nada. Não tem nenhum pod aqui, então não tem nada rodando, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. CNPG. Tu pode ver, mas vai ter bastante coisa. Então, aqui, só para você ver aqui, ó. Não dá nem para ver porque vai cortar tudo aqui, mas ó, tem um monte de pod aqui. Mas vocês podem ver aqui em cima aqui. Tem um CNPG controller, esse aqui é o pod do meu operador que já está instalado, tá? Não vou instalar, como eu falei, por causa da internet. E aí eu tenho um etcd aqui, que é para fazer a parte dos DCS. Mas fora isso aqui é tudo, o resto é tudo do Kubernetes normal, tá? É só o pod do operador ali.
o resto é tudo padrão. Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, está vendo aquele cluster 1 ali, né? Então, deixa eu abrir ele aqui. Então, vocês podem ver, super simples, né? Tem pouquinha linha. Esse aqui é o mínimo que tu precisa para subir, tá? Então, vai ter, você pode ver ali que a segunda linha é um kind cluster. Beleza. O kind cluster quer dizer que esse é o resource que o operador criou. Então, aquele objeto da API, ele criou um objeto chamado cluster, tá? Então, eu estou chamando esse objeto. Eu quero criar um objeto desse tipo, né? Aí a metadata é o que você vai passar para ele, então o nome, se você quiser usar um namespace específico do Kubernetes, que namespace é como se você estivesse botando ele em pastas diferentes para organização, tá? E aí depois tu entra na parte da spec, que é onde você vai passar todas as informações que você quer configurar para o teu cluster, né? Então aqui eu estou passando 3 instâncias, então vai ser uma primária dos standbys, e aí o storage estou botando bem pequenininho aqui, 5 GB, tá? Então vocês veem que eu não falei nada aqui, tá? Tá tudo zerado, só o necessário. Então aqui eu vou dar kubectl, apply, e aí eu vou passar aqui meu YAML, tá? Então ele vai aplicar. Então, ele está criando, então se eu for aqui, ó. Então, ó, lá vai ele. Então, ele tem um initdb, ele cria um containerzinho chamado, um podzinho chamado initdb, ele vai fazer o initdb, e aí depois disso, a gente chama isso de init container, tá? E depois disso, ele passa para o container que vai ser a instância mesmo, só para não deixar nenhum lixo depois da instalação. Como eu falei algumas vezes, né? O operador, atualmente, infelizmente, não tem nenhum padrão, né? Então, cada um deles vai implementar diferente. Posso te dizer de cara já, Stackers é totalmente diferente. Não tem o barra container, eles usam totalmente diferente o diretório lá. Então, cada um deles implementa diferente, é um ponto negativo, tá? Até chega um pouco na toque do Álvaro de ontem, falando sobre padronização e reproducible builds, né? Cara, a ideia bate aqui também. Então, se algum dia você tiver algo que é um padrão para todo mundo, talvez o pessoal que cria os operadores vai começar a usar a imagem que é padronizada para todo mundo, né? Mas atualmente não tem isso, então cada operador aplica de uma forma diferente. Não cheguei a bater nesse teu caso ainda. Eu nunca tive uma operação dessa maneira, tá? Mas, como eu falei, cada um faz diferente, então vai ter que checar na hora de fazer mesmo, tá? No Stackers eu não tive problema com isso. Eu não digo se teve problema, mas eu digo, o diretório é diferente. Uhum. Mas, ele já pode acertar que não teve problema com isso no Stackers, então. Deixa eu só rodar de novo aqui sem o menos W. Então, eu subi aqui, 3, tá? Então, e um recurso bem legal do CNPG, que outros operadores não utilizam ainda, e eu não estou aqui para fazer oferta de CNPG para vocês, tá? Eu só estou mostrando que eu gostei mesmo, tá? Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ele tem um plugin para o Kubectl, tá? Então, ele vai te dar um monte de operações que, por exemplo, no Stackers, você quer fazer um promote, tá? O Stackers, ele usa Patroni por baixo para fazer HA, tá? Se você quer fazer um switchover no Stackers, você vai ter que ir lá, não pode, vai ter que ir lá no Patroni CTL e fazer um switchover, né? E o cara pode atestar aqui. Nesse caso aqui, a gente não usa Patroni. O operador faz tudo isso através da API do Kubernetes. Tá? Então, eles liberaram um plugin que ele vai te dar um monte de funcionalidades diretamente pelo CNPG aqui, tá? Então, eu vou dar um help aqui para vocês verem todas as operações que dá para fazer. Deixa eu dar uma diminuída. Então, aqui, ó, se eu subir aqui, ó, tem várias operações aqui, ó. Destrói, tu pode dar hibernate no teu cluster, então ele para, mas ele guarda o storage, depois você pode subir ele de novo a qualquer momento. E um teste legal que eu usei foi isso maintenance. Tu pode botar o cluster de manutenção, você pode dar um promote, reload, restart no todo o teu cluster ou só um dos nodes. Pode fazer backup por aqui, pode gerenciar certificado, várias outras coisas, né? Fazer snapshot, tudo pelo kubectl, tá? Mas esse aí do CNPG tem aquela interface gráfica lá do... Então, aí que eu vou falar agora, daqui a pouco, que, como eu falei, cada operador faz coisa diferente. E eles tentam vender coisas diferentes, features diferentes.
uma das maiores features do Segware é UI, né? Ele te dá uma página web para você controlar o teu cluster. CNPG não tem isso. Crunch Data também não tem isso. Zalando tem um UI também, entendeu? Então, como eu falei, cada um deles tenta vender de uma maneira diferente. Oi? Aí, ó, ele falou que o UI da Zalando é bem ruim, tá? Então, cada um vende de uma gente diferente. Tá. Mas agora, tem um negócio bem legal aqui, usando o plugin, que é o seguinte. Status, e aí o nome do meu cluster, tá? Então, pgconf é o nome do meu cluster. Então, aqui, ó, ele me dá toda a parte de informação do meu cluster aqui. Então, vocês podem ver lá em cima, current LSN, se tem algum backup contínuo configurado, se tem os physical backups que tem, tá? Então vai mostrar aqui o status da replicação, então vai ter aqui os nodes, o state dele, lag, tudo, o tipo de estado dele, se é assíncrono, síncrono, tá? E aí aqui, como é que está o status das instâncias aqui, com o node que elas estão, qual que é a versão do manager, o LSN, o nome, tudo certinho aqui, com a role deles também, tá? Então, por exemplo, ó, vou mostrar uma coisa legal para vocês, eu posso deixar aqui um watch. Então ele está rodando, não vai dar para ver direito, mas eu vou diminuir. Então, só para vocês verem aqui embaixo, tá, os status dos meus nodes ali, né? Então eu vou vir aqui no meu tab e eu vou rodar aqui CNPG e aí eu vou dar promote, tá? Então eu vou dar promote pgconf, que é o nome do meu cluster. Tu pode usar com espaço ou sem. Pode usar com kubectl-cnpg ou kubectl espaço cnpg. Tanto faz, tá? Funciona das duas maneiras. E aí eu quero ir pro... Vamos ver qual que ele está aqui. Ele está no... Opa! Ele está no primário 1, tá? Então vamos pro 2. Então eu vou aqui pgconf... É um traço, né? Então 2. Aí. Node pgconf2 e cluster pgconf build promoted. Aí, ó. Já está mudando já. Então vocês podem... E aí, mudou. Pronto. Então aqui agora, ó, nosso primário aqui, pgconf2, tá vendo? E aí já voltou, o outro cara que era o pgconf1, que era o primário, já voltou para o cluster e já está health também. Então já está recebendo a replicação normal. Questão do upgrade. Se você mudar, fazer uma nova imagem, banco, uma versão X. Como é que funciona isso? A grande maioria dos exploradores, ele te possibilita fazer upgrades com rolling upgrades, né? Então ele vai começar fazendo os standbys, aí depois que ele fez isso, ele faz um switch, aí ele faz outro standby, ele faz um switch, ele vai indo com rolling, né? Como se fosse fazer uma aplicação normal. Beleza. Então vocês viram aqui o promote, né? E aí uma coisa que é específica do Kubernetes. Então, por exemplo, você vai trabalhar com o Patrone e você tem que ter um load balancer, né? Então, ou se não, um hproxy na frente para você ter os teus entry points, né? Então, o Kubernetes vai fazer isso para você, porque quando você instala, e aí isso aqui, como eu falei, cada um faz diferente, esse aqui é o do CNPG, tá? Mas todos eles seguem a mesma ideia, tá? Que vai ter entradas de leitura, entradas de write, e você pode criar outras entradas diferentes, tá? Então, se for aqui, vou escrever Kubernetes, né? Então, get services, então, o Kubernetes ele cria serviços, tá? Então, aqui, vamos ver aqui, tem um serviço chamado Kubernetes, esse aqui é do padrão do Kubernetes já, e aí você vai ter pgconf RO, RW e R, tá? Então, esse RW aqui, ele funciona com aquelas labels que eu falei antes, que você bota labels. Então, da mesma maneira que você pode botar labels no Node, você pode botar labels nos teus pods. Então, quando ele cria um pod, ele mantém as labels neles. Então, vai ter um cara com primário, vai ter um cara com standby, e todos que estiverem como standby vai ter o label standby. E ele fica atualizando esse serviço RW aqui dinamicamente. Então, vamos dizer que eu acabei de dar promote. A partir do momento que eu dei promote, o operador já vai trocar a réplica que vai atender no serviço RW com um novo primário. Então, ele gerencia isso aqui dinamicamente. Então, é automático, tá? Então, ele faz... E você também pode criar outros serviços, tá? Ele te possibilita criar outros serviços. Aí, tu pode brincar com diversas coisas. Tu pode fazer um serviço para usar para um hot standby que tu vai usar para relatórios. Você cria um serviço relatórios aqui, entendeu? E aí você pode ter esse RO aqui que ele vai fazer
ele não faz balanceamento de carga, tá? Mas ele faz round robin, então ele vai trocando entre um standby e outro, em todos os standbys que tiverem o label standby, né? Mas aí, se você, por exemplo, quer ter 3 réplicas de leitura, 2 delas para atender o teu OLTP, e aí você tem uma só para DR, e você pode tirar esse cara do serviço RO, por exemplo, né? É uma ideia, tá? Então, dá para brincar, né, com várias coisas diferentes. Agora, bem rapidinho, só para não passar muito tempo, eu não sei quanto tempo já passou. Então, só rapidinho, então, super rápido. Agora, eu vou só destruir o meu cluster. Opa. Então, vou destruir o IPGconf. Então, está destruído. Aí, eu vou aplicar agora aquele outro YAML que eu mostrei para vocês, tá? Então, cluster 2. Então, vocês podem ver que o cluster 2 tem mais coisa, né? Então, instâncias 3, tá? Então, aqui eu tenho enable superuser. Por padrão, ele não vai te liberar superuser, o CNPG. O Staggers, ele possibilita, né? Aqui não, tá? Então, você tem que habilitar ele. O storage fica a mesma. Replication slot, aqui eu estou pedindo para ele gerenciar os meus slots de replicação, tá? Como o Patrone faz. E aí aqui embaixo tem umas configurações. Lembra que eu falei daquela configuração do standby que estava aqui, da replicação que tinha mudado? É isso aqui. Tá? Então, agora, ao invés de passar aqueles 2 parâmetros que eu falei de mínimo e máximo de réplica síncronas, você passa um síncronos. Ele vai ter 2 métodos para fazer o síncronos, replication, né? Vai ser por prioridade, ou se não por quórum. Tá? Então, se botar, tu pode selecionar o método, se botar N, ele faz via quórum. Tá? Mas se botar priority, ele vai fazer prioridade. Basicamente, ele vai gerenciar aquele parâmetro de standby names para você, né? Então, ele vai trocar, se botar prioridade, botar 2 aqui embaixo, ele vai botar os 2 nomes no standby names lá, e aí ele vai sempre esperar chegar nos 2 antes de retornar para você o teu commit, né? E aí aqui, eu boto o número 1. Então, como eu falei, para quórum ou para prioridade. E aqui embaixo eu boto quantos eu quero que seja o standby names, que no caso é o síncrono, né? Então, aqui eu tenho 3 instâncias, eu quero uma delas para ser síncrono, né? Então, vamos lá, rapidinho. Como vocês já viram, é rapidinho para subir o cluster, né? Então, que bom, né? Então, apply, cluster 2. Então, vamos ficar olhando aqui rapidinho. Então, ó, aqui ele te dá um status, ó, setting up primary, tá? Subiu o primário. Ó, aí, waiting for instance to become active, então ele está esperando o primário finalizar de subir, né? Ó, criando nova réplica 2. Então ele vai te dando o status, né? Aí, subiu 2. E aí, agora ficou maior, então isso deve ter subido 3, né? Ainda não, está quase subindo. Então, está esperando a réplica 2 ficar ativa. Beleza? Agora está subindo 3. Waiting for checkpoint to finish. E aí, pronto. 3 instâncias. Então, uma delas é síncrona, outra é síncrona. Tá vendo? Então, e aí funciona da mesma maneira. Se quiser dar o promote, eu vou lá, dou o promote para uma delas. E ele vai sempre manter. Como eu falei, aquele loop de reconciliação, qual que é o meu estado que eu quero ter, né? Eu quero ter um primário, eu quero ter um standby síncrono e um assíncrono. A partir do momento que eu perder um desses, ele tem que reconciliar. Então, aquele loop está sempre verificando. Se a minha síncrona morreu, ele vai transformar um deles em síncrono. E aí, depois, o próximo, quando ele voltar, porque ele vai tentar voltar, ele vai voltar assíncrono. Porque ele tem que deixar o estado do que nem estava quando eu solicitei, né? Então, é assim que funciona o loop de reconciliação, tá? E era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Só um momento, só finalizar e a gente conversa, só para não passar muito tempo do pessoal aqui. Só um último recados aqui. Aí. Então, aqui tem o GitHub do CNPG, tá? Se quiser só pegar aí o QR Code. Então, lá vai ter toda a documentação, tá? Então, vocês podem brincar. Ele até tem um Quick Start lá que ensina como fazer, tá? Deixa eu só... Ele está pegando lá. Beleza. Outra coisa que eu queria falar aqui
Não sei quem foi que falou, mas acho que foi o Charlie, mencionou o PGD Blumenau que a gente fez esse ano, tá? Então, eu fui um dos organizadores lá em Blumenau, tá? Nós vamos fazer novamente ano que vem, mas só para passar aqui para avisar que aqui tem um canal do YouTube, tem todas as, não tem todas, mas quase todas. Quando eu chegar em casa depois dessa viagem, eu boto, faltam 2 palestras, tá? Tem quase todas as palestras lá no YouTube, tá? Tiveram pessoas bem legais palestrando, Sebastian na Timescale, tinha até o Jonatas aqui do Timescale também, tinha um pessoal da AWS, então tem várias palestras legais para vocês, tá? Então, só acessar aqui. E aí, falar também, eu não posso esquecer de falar das comunidades aqui, que é bem legal. A Data Kubernetes Community, basicamente é uma comunidade focada em avançar o uso de workloads que usam data, né? Então, tipo, principalmente banco de dados, né? Então, como eu falei, anteriormente não era possível fazer, hoje em dia já é grande parte do caso do pessoal aqui que estuda bastante para resolver problema. E aí é uma comunidade, você pode participar de reuniões, eles têm reuniões, não sei se semanais ou bissemanais, não sei, não lembro agora de cabeça. Mas aqui tem um link para o site deles, é bem legal, tá? Então tem fórum, o pessoal se ajuda lá para tentar resolver problemas e encontrar soluções para melhorar o uso, né? E por último, o EDB, nós estamos contratando, tá? Brasileiros principalmente, vocês devem ter visto a gente andando aqui como se fosse um ando de louco, num grupinho tudo junto. Era todo o pessoal, os brasileiros do EDB, tá? Então, eles estão abertos a brasileiros, temos vagas no suporte com certeza, tá? Então, trabalhar com o William e com o pessoal que já palestrou aqui também. Então, aqui tem a página de carreiras, tá? Então, pode dar uma olhada lá, tá? Por vagas. E é isso aí. Muito obrigado.